Senhoras e senhores, dando continuidade na programação deste evento, nós teremos agora a palestra com o tema Ocorrência de felídeos de vida livre reagentes às doenças infecciosas emergentes em duas áreas de conservação da bacia do Alto Paraná, que será ministrada pela médica veterinária Alessandra Nava. Oi, boa tarde a todos. Desculpa ter que ficar sentada, mas é problemas ortopédicos. Pode passar. Então, esse estudo, na verdade, ele envolve três populações. Populações de Inviema, de onça pintada e onça parda, Morro do Diabo e Iguaçu. Na verdade, hoje, a gente vai apresentar os resultados que a gente tem de Inviema e Morro do Diabo. E envolve três espécies, que é a onça parda, onça pintada e a jaguatirica. Pode passar. Então, as doenças que a gente começou a estudar nessas populações foi leucemia felina, imunodeficiência felina, sinomose e leptobrucelose. Logicamente, quando a gente pensou em estudar essas doenças, foram doenças que a gente sabia que seriam uma ameaça, digamos, a felinos, né, gatos domésticos e felinos silvestres. Então, por isso que a gente começou nesse ponto aí. Pode passar. Então, falando rapidamente sobre as doenças, a leucemia e a imunodeficiência felina, elas são retrovírus, né? E realmente em gatos domésticos elas dão várias complicações, são fatais nas espécies e tem ocorrência em animal silvestre também. Pode passar. A sinomose é a mais famosa, acho que todo mundo quem tem cachorro vacina para sinomose, né? É aquela doença que o animal ele tem todo um quadro respiratório, depois um quadro neurológico, com convulsões. E era uma doença que todo mundo achava que era muito afastada dos felídeos, né? E aí teve esse surto com os leões, não sei se alguém ficou sabendo desse surto que teve na África, e que acabou demonstrando que os felinos também são suscetíveis à sinomose. E aí nessa foto é um leão tendo convulsão, né, no parque na Tanzânia pela sinomose. Pode passar. E a leptospirose e a brucelose, que são mais conhecidas da gente, a lepto mais associada a enchentes da cidade, a urbanização, quando tem as enchentes, aí os ratos proliferam e as pessoas acabam pegando, né, uma zoonose. Ambas são zoonoses, né, quer dizer, pegam em animal e pegam em gente e vice-versa. E a brucelose é mais ligada a gado, né, com perdas reprodutivas. Aí, enfim, as duas dão perdas reprodutivas em gado e também os felinos também são suscetíveis. Pode passar. Bom, falando um pouco sobre o que é doença emergente infecciosa e por que ela surge, né? Então, uma das principais causas é a nossa invasão, na verdade, aproximação cada vez mais com ambientes de floresta, que efetivamente não tinha contato, né? Deixando muito perto animal doméstico, animal silvestre e gente. Pode passar. Então, agora com a globalização, né, muitas viagens intercontinentais, um exemplo é a febre do oeste do Nilo, não sei se vocês lembram dessa doença que teve em Nova York, que foi um surto. Na verdade, é uma doença que é da Ásia, acabou acontecendo em Nova York. E já tento fazer esse link das viagens intercontinentais da globalização, quer dizer, uma doença que era de um continente que acabou passando para outro. Pode passar. E, assim, falar de doença, sensibilizar as pessoas, os órgãos financiadores também, para falar que doença é uma coisa importante para animal silvestre, é realmente uma ameaça que pode estar causando extinção local, como no caso dos leões, ou causando uma extinção mesmo da população a médio e longo prazo, é uma coisa muito difícil tentar convencer. Mas o impacto de uma onça atropelada, por exemplo, que nem aconteceu no parque, né, quer dizer, de uma estrada interferindo e levando a população a um declínio, é muito mais forte do que doença, né? Coloquei essa foto para ilustrar isso, na verdade. Doença é uma coisa muito abstrata, às vezes, para algumas pessoas, né? Pô, como é que a gente... Que nem leão na Tanzânia, tudo bem. Eles viram por quê? É uma outra realidade, né? Eles passaram de helicóptero e viram os animais convulsionando. E com onça, como é que a gente faz aqui na nossa Mata Atlântica, por exemplo? Né? A gente não está vendo se elas estão morrendo ou não. Realmente a gente não enxerga. Então a gente tem uma outra dinâmica aí, e não menos importante. Pode passar. E o nosso trabalho, basicamente, é uma disciplina que chama Medicina da Conservação, que é aplicar a medicina veterinária, medicina humana, ecologia, biologia, para tentar
chegar numa saúde geral do ecossistema, desde pessoas, animais, plantas, enfim, assistindo, né, a saúde como um todo. E aí, nessa intersecção, a gente colocou medicina da conservação no meio, e aqui são as possibilidades das doenças infecciosas emergentes estarem surgindo. E uma das possibilidades é entre humanos, né, uma doença que emerge dentro da população humana. Pode acontecer por viagem continental, urbanização, manipulação biomédica. Um caso que a gente vê, por exemplo, é a síndrome aguda respiratória severa, que aconteceu na Ásia, né? A indústria, a tecnologia, entre humano e animal doméstico. A encefalite espongiforme bovina, por exemplo. Enfim, e entre animal silvestre, como é que pode acontecer uma doença infecciosa emergente? Com translocação, né? Às vezes a pessoa está bem intencionada, na verdade, quer colocar um animal de uma área para outra que tem aquela mesma espécie, e de repente está introduzindo um patógeno diferente naquela floresta e causando um grave problema, ou vice-versa, o animal também não tem nenhuma imunidade contra o patógeno que já tem lá, e aí altera toda a dinâmica de doença, né, naquele fragmento. Pode passar. E eu coloquei esse exemplo do vírus Nipah, porque eu acho que é uma coisa que está muito perto da gente, na verdade, apesar de ter acontecido na Malásia. Esses morcegos gigantes, né, o pessoal na Malásia começou a criar porcos cada vez mais pertinho de floresta. Foi indo, até fazerem as granjas mesmo, dos chiqueiros de porcos, embaixo das árvores desses morcegos. O que acontece? Esse vírus Nipah sempre viveu numa boa nesses morcegos. Eles são um reservatório do vírus e tudo bem. E aí, um belo dia, caiu uma frutinha que o morcego tinha comido, com a saliva do morcego, os porcos foram lá, e aí começou esse vírus, passou para os porcos, eles começaram a ver porcos morrendo massivamente e gente morrendo também. Porque vírus, quando a gente pensa em vírus, tem que ter uma coisa bem clara, ele muta muito rapidamente. Então, o problema que a gente está tendo agora com a influenza aviária, que ninguém consegue desenvolver vacina, está todo mundo meio com medo dessa doença, porque o vírus ele muta muito rapidamente. Foi o que aconteceu com o vírus Nipah. Dos porcos foi para os seres humanos, e aí para controlar essa doença foi bastante complicado. Pode passar. E a sinomose animal silvestre, e vou explicar um pouco mais desse surto da Tanzânia. Eu estou falando bastante da sinomose porque a gente vai falar das nossas onças aí, com uma suspeita de poder estar em contato com essa doença. E foi assim, na verdade, os Masai, né, que vivem em torno do parque, criavam cachorros, e esses cachorros, teve um surto na população de cachorro doméstico, né, que pulou para os cachorros silvestres, hienas, enfim, até chegar nos leões. E aí foi super complicado controlar. E aí várias publicações saíram disso depois, desde tentar vacinar. O que eles fizeram para acabar com esse problema? Primeiro eles começaram a castrar e vacinar os cachorros domésticos em torno, e parece que o resultado foi bem satisfatório até então. Pode passar.